Medicina vibracional. Richard Gerber. Medicina vibracional. Uma medicina para o futuro. Prólogo por William Otler, Ph.D. Até recentemente, a ciência e a medicina tradicional do Ocidente consideravam que os seres vivos operavam principalmente através da seguinte sequência de reações. Equação 1. Função, estrutura, química. Quando um organismo tinha algum problema funcional, a causa era atribuída a defeitos estruturais no sistema, produzidos por desequilíbrios químicos. Embora se admitisse que a homeostase no nível químico talvez dependesse de uma ligação com uma forma de energia situada num nível mais profundo do organismo, não se compreendia claramente que ligação seria essa. Nos últimos anos tem aumentado o nosso conhecimento a respeito das interações entre os estados químicos e os campos eletromagnéticos. Estudos na área da neuropsiquiatria demonstraram que correntes elétricas de baixa intensidade entre pontos específicos do cérebro dão origem às mesmas alterações comportamentais produzidas por certas substâncias químicas que exercem um efeito estimulante sobre o cérebro. Verificou-se que uma corrente elétrica contínua de baixa intensidade, 10 elevado na menos 12 A por milímetro quadrado a 10 elevado na menos 9 A por milímetro quadrado, aplicada a leucócitos in vitro estimula a regeneração celular, ao passo que correntes de maior intensidade provocam a degeneração das células. Esses estudos têm sido aprofundados visando apressar a cura de fraturas em animais e em seres humanos. Assim, embora ainda não possamos compreender os complexos mecanismos através dos quais os campos elétrico e magnético afetam o metabolismo celular, é evidente que a equação 1 deveria ser substituída por esta. Equação 2. Função, estrutura, química, campos de energia eletromagnética. Uma ilustração da equação 2 é a lei de Wolff a respeito de alterações na estrutura dos ossos. Essa lei estabelece que, se um osso sofrer uma tensão não uniforme durante um prolongado período de tempo, ele desenvolverá novas trabéculas exatamente nos locais necessários para maximizar a resistência a essa nova distribuição de tensão. O campo de força físico manifesta-se nas fibras e no colágeno, ambos os quais são piezoelétricos, de modo que se produz um campo eletrostático com direção e polaridade específicas. Esse campo eletrostático, juntamente com as microcorrentes associadas a ele, faz com que os íons e colóides se redistribuam pelos fluidos corporais e migrem para os locais específicos nos quais se inicia a aglomeração e a gelificação. Essas novas estruturas semissólidas amadurecem, calcificam-se e, finalmente, dão origem às microestruturas que constituem as trabéculas. Pode-se prontamente imaginar tensões mais sutis, de natureza mental ou emocional, desencadeando a sequência de reações precedente. A equação 2 tem o óbvio defeito de descuidar dos efeitos mentais. Sob hipnose, o corpo humano tem realizado proezas verdadeiramente notáveis de força e resistência, o que demonstra a existência de um elo inconsciente inteiramente à estrutura. No Aikido, no Zen e na prática da Yoga existe um elo consciente inteiramente, de um lado, e a estrutura e a função, do outro. Estudos recentes na área das técnicas de biofeedback demonstram que a mente pode não apenas controlar diversas funções anatômicas do corpo, tais como a dor e a temperatura da pele, como também ajudar a curar o organismo. Por fim, em outra frente, a moderna psicoterapia demonstrou que certos tratamentos químicos podem influenciar os estados mentais e que certos tratamentos mentais podem influenciar os estados químicos. A questão é que os campos mentais constituem contribuições adicionais que deveriam ser colocadas no lado direito da reação em cadeia representada na equação 2. Outros campos, cuja natureza ainda não está claramente determinada, também parecem desempenhar um papel nessa reação em cadeia. Agrupemos todos esses fatores sob o título campos de energia sutil e reescrevamos a equação 2 da seguinte forma. Equação 3. Função, estrutura, química, campos de energia sutil, campos de energia eletromagnética. A equação 3 é uma razoável representação de um organismo vivo, de uma célula ou de uma membrana. Cada item da reação em cadeia conserva a sua condição de homeostase graças ao apoio imediato do item situado à sua direita. O desenvolvimento de um sério desequilíbrio em qualquer item específico da cadeia acarreta, com o tempo, a ruptura da homeostase do item situado à esquerda.
Assim, para se desenvolver um sistema de alerta avançado relativo à homeostase química de um sistema biológico é necessário criar um dispositivo de monitoramento das suas propriedades elétricas. Para obter informações relativas a futuras perturbações do sistema bioelétrico é preciso monitorar os campos de energia sutil de toda a entidade biológica. Como por ora existem pouquíssimos conhecimentos relativos à natureza e às características desses misteriosos campos de energia, precisamos basear o alerta avançado no monitoramento dos sistemas elétricos. Esta é uma circunstância feliz porque nossa capacidade técnica nesta área cresceu significativamente ao longo das últimas décadas. Atualmente, dispomos de numerosos aparelhos elétricos com os quais podemos fazer um rápido diagnóstico do estado de saúde do corpo e tratar os desequilíbrios que eventualmente ocorram. Muitos praticantes da medicina holística estão começando a usar esses aparelhos, de maneira que se tornou importante compreender o modo como funcionam, no nível elétrico, e o que eles efetivamente medem no corpo humano. Utilizando-se informações básicas a respeito das propriedades elétricas e respostas comportamentais de áreas macroscópicas e microscópicas da pele, pontos de acupuntura, foi possível explicar as características fundamentais dos 3 principais instrumentos de diagnóstico existentes no mercado. Um desses instrumentos, o Vodermatron, também é usado na seleção de remédios homeopáticos para o paciente. Assim, este aparelho constitui uma estreita ponte estendida através do abismo que existe entre os domínios da energia eletromagnética e da misteriosa energia representada na equação 3. Para reforçar essa ponte e, eventualmente, apoiá-la em bases quantitativas, precisamos adquirir uma melhor compreensão acerca da natureza básica da homeopatia e do modo como ela se relaciona com a medicina tradicional do Ocidente. Poder-se-ia dizer que há ênfase na doença, em vez de na saúde, que diferencia a prática alopática da homeopática. Ao passo que as manifestações da doença no corpo físico são evidentes, os aspectos mais sutis da saúde não podem ser mensurados com a mesma facilidade. A medicina convencional alopática lida diretamente com os componentes químicos e estruturais do corpo físico. Ela poderia ser classificada como uma medicina verdadeiramente objetiva porque lida com a natureza num nível espaço-tempo meramente quadridimensional e, portanto, desenvolveu grande quantidade de evidências diretas de laboratório em apoio às suas hipóteses fisioquímicas. Isso aconteceu porque a capacidade sensorial dos seres humanos e dos instrumentos presentes só é confiável nesse nível. A medicina homeopática, por outro lado, ao lidar diretamente com as substâncias e energias do nível seguinte, mais difíceis de detectar, intervém diretamente na química e na estrutura do corpo físico. Atualmente, existem várias razões para que ela seja considerada uma forma de medicina objetiva. 1. Ela lida com um tipo de energia que pode ser fortemente perturbada pela atividade mental e emocional dos indivíduos e 2. Não dispomos de nenhum equipamento de diagnóstico que possa apoiar as hipóteses dos médicos homeopatas. A construção de uma base científica para a homeopatia tem como ingredientes essenciais não só uma estrutura teórica como também a criação de laboratórios experimentais para o estudo das energias sutis. Uma pressuposição relativa ao primeiro ingrediente pode ser testada através do segundo, de modo que podemos recorrer a um processo bootstrap para avançarmos aos poucos rumo à nossa meta. Assim, a equação 3 precisa ser alterada para a seguinte forma. Equação 4. Estrutura positiva espaço, tempo, físico-química, campos de energia eletromagnética. Função, estrutura negativa espaço, tempo, etérica, química, campos de energia eletromagnética, campos de energia sutil. A medicina alopática atua na via de cima, entre os campos de energia sutil e o estado funcional do ser humano. A medicina homeopática atua na via que liga por baixo esses dois domínios. Em suma, a discriminação das energias sutis da equação 3 tem como resultado o circuito de séries paralelas da equação 4, em que dois níveis diferentes de química e energia operam em duas estruturas espaço-tempo. Este livro do Dr. Richard Gerber é uma tentativa de construir uma ponte conceitual entre a medicina alopática atual e a medicina do futuro, baseada nas energias sutis. Trata-se de um livro abrangente que procura estabelecer uma perspectiva qualitativa e um tanto especulativa.
A pessoa não precisa concordar com todos os detalhes que constam do livro para apreciar sua síntese global. É essa síntese de informações e essa perspectiva geral que o Dr. Gerber espera que seja absorvida pelos leitores. Gostei do livro, sua leitura proporcionou-me momentos agradáveis e penso que se trata de uma contribuição oportuna. Embora eu não concorde inteiramente com tudo o que nele está escrito, no geral o livro é compatível com os meus pontos de vista a respeito do universo, quais sejam. Somos todos elementos do espírito, indestrutíveis, eternos e em comunicação com o divino. Dentro de nós existe um único mecanismo de percepção, que é a mente. De acordo com o meu modelo teórico, a mente é constituída de 3 níveis, o instintivo, o intelectual e o espiritual, e atua num espaço z-dimensional. Essa mente cria um veículo para a experiência, um universo, um mundo, um corpo, e cada indivíduo, enquanto ser espiritual e mecanismo de percepção, incorpora-se a esse veículo, o qual segue um curso continuamente programado. O ser está ligado ao veículo através do conjunto dos circuitos emocionais. O material utilizado na construção desse veículo ou simulador é de natureza binária ou conjugada. Uma parte, que viaja a velocidades menores que a da radiação eletromagnética e é de natureza elétrica, tem massa e energia positivas. Ela constitui a parte física do simulador. A outra parte, que viaja a velocidades maiores que a da radiação eletromagnética e é de natureza magnética, tem massa e energia negativas. Ela forma a parte etérica do simulador. A soma total dessas duas energias é zero, assim como a soma de suas entropias. Assim, o simulador ou veículo como um todo é criado a partir do que chamamos espaço vazio, o espaço da mente, através de um processo tipo flutuação. Esse mundo veículo, simulador, é apenas o mundo das formas e das aparências, o mundo da realidade relativa que modelamos em nossas mentes. Do lado de fora desse mundo está o absoluto. Precisamos aprender a nos infiltrar através dos pontos fracos do relativo a fim de podermos apreciar o absoluto. Todavia, todos os que lerem este livro estão presentemente no simulador. Assim, quando falamos de saúde holística e de uma nova medicina, essa tem de ser a medicina desse material, do material que constitui o simulador. Nós acumulamos um grande conhecimento a respeito de um aspecto do material que constitui o simulador, o físico, mas sabemos muito pouco acerca da sua parte conjugada, o etérico. Agora é o momento de começarmos a estudar seriamente o etérico e a desenvolver uma ciência do material etérico para compensar o atual desenvolvimento das ciências físicas. Este livro constitui uma contribuição significativa para a nova consciência necessária para secundar essa empreitada. Professor William Atler, Ph.D. Departamento de Ciências de Materiais e Engenharia. Universidade Stanford, junho de 1987. Introdução por Gabriel Cousens, 1500. Sir Arthur Dinton certa vez disse, na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem de mentalidade científica atravessar uma porta. E, quer se trate da porta de um estábulo ou de uma igreja, ele talvez agisse de forma mais sensata se, em lugar de esperar até que todas as dificuldades envolvidas no ingresso realmente científico estivessem resolvidas, ele em vez disso concordasse em ser um homem comum e entrasse. Em medicina vibracional, o Dr. Richard Gerber não apenas nos ajuda a passar pela porta que nos leva à compreensão e aceitação da medicina vibracional, como também inspeciona o seu vão. Este livro constitui uma cobertura abrangente e enciclopédica da medicina vibracional. O autor constrói um lúcido modelo do organismo humano, partindo do físico e chegando ao etérico. Depois, ele segue em frente para também incluir no modelo as propriedades e características das energias sutis dos planos espirituais. Neste livro, nós passamos a entender o organismo humano como uma série de campos de energia multidimensionais que se influenciam reciprocamente. Ao desenvolver este modelo em termos científicos e ao endossá-lo com algumas das recentes e fascinantes pesquisas clínicas e laboratoriais, este livro permite que o leitor aprecie de forma mais plena a linguagem corpo/mente/espírito, cujo desdobramento atual é a medicina holística. Todavia, o leitor deve ter em mente que, embora os modelos não sejam necessariamente reais,
Eles servem de ferramentas conceituais para ampliar uma compreensão funcional do indivíduo. Até mesmo a ideia de energia é um conceito. Se as pessoas que constituem a consciência coletiva da medicina se lembrassem de que a abordagem mecanicista newtoniana também é apenas um modelo baseado em conceitos com 200 anos de idade, a transição para o modelo quântico einsteiniano estaria enfrentando muito menos resistência. É lamentável que a maioria dos profissionais da medicina ainda haja como se acreditasse que os conceitos newtonianos, que há mais de 50 anos já se demonstrou serem um modelo impreciso, são verdadeiros. O Dr. Gerber foi especialmente feliz ao criar um modelo operacional para a interface físico-etérica. Ele explica habilmente o relacionamento entre os meridianos e a acupuntura, detectado pelo aparelho AMI, do Dr. Motoyama, e usa sofisticada fotografia Kirlian para mostrar como o corpo etérico forma uma espécie de grade holográfica magnética que se comunica com a matéria e as células do corpo físico, que tem base elétrica. O sistema meridiano é o principal sistema de contato entre o etérico e o físico. O livro deixa bem claro que a interface é importante para o diagnóstico porque as doenças podem ser detectadas no nível etérico antes que se manifestem no nível físico. Segue-se, portanto, que se as doenças puderem ser detectadas no nível etérico elas também poderão ser prevenidas. Como o Dr. Gerber explica em detalhes o instrumental científico que está sendo desenvolvido e usado para diagnóstico na interface físico-etérica, ele confere à interface físico-etérica uma credibilidade que a maioria dos céticos acharia difícil ignorar. O modelo Tiller-Einstein delineado neste livro, que descreve as energias etéricas como uma forma de radiação magneto-elétrica, espaço, tempo negativas e mais rápidas que a luz, nos proporciona uma nova e mais profunda compreensão acerca da interface físico-etérica e dos relacionamentos entre matéria e energia de maneira geral. Ele também nos ajuda a compreender a dificuldade de se medir essas energias etéricas, magneto-elétricas, visto que elas não são detectadas pelos instrumentos eletromagnéticos padronizados do espaço-tempo positivo. É bom poder ler a respeito das pesquisas em curso nessas áreas, nas quais essas energias etéricas, magneto-elétricas atualmente estão sendo medidas através de sistemas biológicos, tais como a função enzimática, pelos efeitos de cristalização sobre a água e pela alteração dos ângulos de ligação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio nas moléculas de água. O livro, de forma clara, completa e suave, abre a mente do leitor para a conclusão de que nós, na qualidade de organismos humanos, somos constituídos por uma série multidimensional de sistemas de energia sutil que se influenciam mutuamente, e que um desequilíbrio nesses sistemas energéticos pode produzir sintomas patológicos que se manifestam nos planos físico/emocional/mental/espiritual. Ele descreve a maneira pela qual esses desequilíbrios podem ser curados recalibrando seus gabaritos de energia sutil com um medicamento vibracional de frequência apropriada. Esta é essencialmente a base da medicina vibracional. Posteriormente o Dr. Gerber observa acertadamente que, quando o organismo humano está enfraquecido ou desequilibrado, ele oscila numa frequência diferente ou menos harmoniosa. Essa frequência normal reflete-se no estado geral do equilíbrio energético celular. Se a pessoa não for capaz de reequilibrar-se ou de elevar sua moda energética para uma frequência normal, faz-se necessário então a entrada de uma frequência específica. Esse é o papel desempenhado pela medicina vibracional. Este livro nos proporciona um excelente sumário das diferentes abordagens da medicina vibracional. O que é particularmente agradável é o modo como o Dr. Gerber as relaciona com seu modelo geral. Trata-se de uma sinopse bastante útil da medicina vibracional, além de ser facilmente compreendida tanto pelo público leigo como pelos profissionais da saúde interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto. Quando substituímos a cosmovisão newtoniana materialista e mecanicista, pela einsteiniana, quântica e holística, a medicina e as pessoas que a praticam também se transformam. Adotaremos mais uma vez a perspectiva holística, que já conta com milhares de anos. Trata-se de uma compreensão que não apenas faz aquele que cura encarar a saúde a partir de uma perspectiva holística como parte de um relacionamento global com o universo, mas também leva a ser um exemplo vivo desse caminho integral e harmonioso.
Já vi isso ser praticado ativamente por alguns médicos védicos na Índia e ouvi falar a respeito de curandeiros toístas, de feiticeiras e feiticeiros índios do continente americano e dos curandeiros de Unza na nossa cultura ocidental. Isso foi praticado durante mais de 2000 anos pelos essênios, os quais produziram indivíduos com a capacidade de realizar curas, tais como São João Batista, São João de Deus e, obviamente, Jesus. Essa tradição ressurgiu por volta de 1400 graças ao trabalho de Constantino, o africano, que estudou textos essênios no mosteiro de Monte Cassino e, mais tarde, utilizou-os em suas aulas na Faculdade de Medicina de Salerno, na Itália. Hoje ainda existem, como nunca deixou de existir, pessoas que continuam a manter vivas essas tradições de curas harmoniosas e holísticas que o Dr. Gerber romantiza e nas quais confia, seja qual for o sistema médico que detiver o poder político. O compromisso dessas pessoas com o amor e com a saúde nunca poderá ser rompido. Este livro abre caminho para que seja proporcionado um maior apoio às pessoas que praticam essa espécie de cura. É importante compreender que o tipo de cura comum à prática de todas essas pessoas deriva do amor e da harmonia peculiares a elas. Trata-se de um holismo que se baseia, não no mais recente aparelho de diagnóstico produzido em locais distantes e nem tampouco em um ou dois métodos modernos de cura, mas sim na perspectiva de um envolvimento com todos os aspectos da cura. Em vez de uma série de terapias alternativas fragmentadas, às quais o cliente é remetido, trata-se mais de uma simples abordagem energética que atua de forma integral sobre os múltiplos níveis do indivíduo. Este livro é parte de um novo e crescente consenso médico que, como escreve o Dr. Gerber, considera que um sistema de medicina que negue ou ignore a sua existência, do espírito, será incompleto porque exclui o atributo mais importante do ser humano, a dimensão espiritual. Ele observa o que é explicado em detalhes no meu livro, Spiritual Nutrition and Rainbow Diet, que os tecidos que constituem o nosso corpo físico são sustentados não apenas por oxigênio, glicose e nutrientes químicos, mas também pelas energias vibracionais superiores que conferem vida e expressão criativa ao corpo físico. A saúde é um estado de total equilíbrio entre os nossos sistemas de energia sutil e as forças do nosso veículo físico e, também, as da Mãe Natureza. Muitos médicos são da opinião que, num estado de harmonia no qual estamos absorvendo muitos níveis de energia, mesmo o uso de megavitaminas, conforme foi sugerido neste livro, pode atuar como um estimulante que talvez leve o sistema a um estado de desequilíbrio. Embora a medicina vibracional seja uma dádiva para o futuro da saúde nos Estados Unidos e no mundo, em última análise a saúde não depende da medicina vibracional e nem tampouco de médicos, curandeiros ou sacerdotes. O que importa, na verdade, é as pessoas aprenderem a viver todos os aspectos de suas vidas de forma harmoniosa, sadia e amorosa. À medida que aprendemos a viver uma vida sadia na qual haja um trabalho criativo e um equilíbrio de amor e harmonia com todos os níveis do self, com a família, com a sociedade e com a ecologia do planeta, haverá um constante processo de reequilíbrio, de cura e de regeneração de nós mesmos. Nós teremos aprendido, como o Dr. Gerber diz jocosamente, alguma coisa a respeito do manual de manutenção da consciência do proprietário. Um dos aspectos mais importantes deste livro é que ele nos proporciona um novo modelo científico, o qual apoia vigorosamente o que praticantes da medicina vibracional e pessoas instruídas sabem há milhares de anos a respeito de saúde. Ele transmite sua mensagem esclarecedora de uma forma científica, o que nos permite fazer uma elegante transição da fragmentada e atomística visão newtoniana da saúde para a cosmovisão integral da mecânica quântica einsteiniana, que todos nós tenhamos saúde, amor e harmonia em todos os níveis do nosso ser. Gabriel Cousens, M. de outubro de 1987. O Dr. Cousens é médico holístico e autor. Spiritual Nutrition and Rainbow Diet. Prefácio. Este livro discute os diversos mecanismos de cura e é também uma introdução e uma nova maneira de encarar a saúde e a doença de modo geral. Este sistema de pensamento estuda o funcionamento do corpo humano a partir de uma perspectiva que considera ser ele constituído por múltiplos sistemas energéticos que se influenciam reciprocamente. Trata-se de uma tentativa de ir além do modelo de doença geralmente aceito pela medicina a fim de compreender de forma mais profunda por que nossos pensamentos e emoções afetam a nossa fisiologia e de que modo terapias tão simples,
à base de ervas, água e essências florais, por exemplo, podem ser agentes de cura tão eficazes. A abordagem que utilizo para compreender esse crescente campo conhecido como medicina vibracional é resultado de 11 anos de pesquisas pessoais acerca de métodos alternativos de cura, feitas durante os anos que passei na faculdade de medicina e clinicando como médico especialista em doenças internas. Tentei basear-me nos princípios aceitos pelo saber médico a fim de construir uma ponte através do abismo que separa a ciência da metafísica. Desde os meus primeiros anos na faculdade de medicina, percebi que havia maneiras de curar doenças que eram mais simples e menos agressivas do que a prescrição de drogas fortes, que causam efeitos tóxicos colaterais, e a realização de cirurgias, com todos os riscos a elas associados. É verdade que as drogas e a cirurgia conseguiram eliminar diversas doenças epidêmicas e ajudaram a curar milhares de pessoas que necessitavam da ajuda que essas modalidades de tratamento podiam lhes proporcionar. Infelizmente ainda existem muitas doenças crônicas para as quais a medicina moderna oferece um tratamento apenas paliativo. Minha própria atuação como especialista em doenças internas ainda depende dessas modalidades terapêuticas. Eu ficaria bastante feliz se pudesse dispensar a realização de cirurgias e o uso de medicamentos, mas por enquanto, esses recursos ainda são extraordinariamente importantes. Durante muitos anos procurei descobrir métodos de diagnóstico e instrumentos terapêuticos que fossem menos agressivos, mais baratos, menos tóxicos e de maior eficácia terapêutica. Essa foi uma das razões que me levaram a procurar compreender a verdadeira natureza da cura. A conclusão a que cheguei foi de que os sintomas de cura vibracional detêm a chave para expandirmos os conhecimentos médicos atualmente disponíveis e caminharmos no sentido de uma melhor compreensão, diagnóstico e tratamento dos males humanos. Embora a ciência médica tenha alcançado grande sucesso no estudo dos mecanismos subjacentes à doença, só recentemente ela começou a investigar as razões pelas quais as pessoas permanecem saudáveis. Os cientistas tendem a se concentrar nos mecanismos microscópico-micromoleculares que estão por trás das causas das doenças, mas ao agirem assim, muitas vezes perdem de vista o quadro geral. Além disso, a medicina tradicional sofre de uma mentalidade extremamente tacanha em virtude de sua inflexível adesão à perspectiva newtoniana, segundo a qual os seres humanos não passam de sofisticadas máquinas biológicas. As filosofias associadas à cura vibracional compartilham o ponto de vista de que os seres humanos não são apenas carne e sangue, proteínas, gorduras e ácidos nucleicos. Se não fosse a vivificante força vital que mantém e organiza os nossos substituintes moleculares e indivíduos que vivem, respiram e pensam, o corpo seria apenas um amontoado de substâncias químicas desordenadas. Essa força vital faz parte do espírito que anima todas as criaturas vivas. Trata-se do assim chamado espírito da máquina. Trata-se de uma singular forma de energia sutil que ainda está por ser completamente compreendida pelos cientistas do século XX. Essa dimensão espiritual é um dos aspectos da natureza humana que não é ensinado na faculdade de medicina e tampouco é bem compreendido pela maioria dos médicos. Todavia, o elemento espiritual é uma parte da existência humana que precisa ser levada em conta se quisermos compreender plenamente a natureza básica da saúde, da doença e do crescimento individual. Uma das principais razões pelas quais os médicos tanto relutam em aceitar a validade dos métodos alternativos de cura é o fato de eles encararem o corpo físico como sendo a única dimensão da existência humana. Dada a necessidade de se influenciar de alguma maneira os sistemas físicos celular através de toscos métodos moleculares, como o uso de drogas e da realização de cirurgias, não é de admirar que a eficácia de soluções muito diluídas, tais como aquelas usadas na homeopatia, tenha sido mal compreendida e depreciada pela estrutura médica ortodoxa. A homeopatia atua num nível energético que ainda não é compreendido pela maioria das cabeças pensantes da ciência médica. Apenas recentemente os cientistas reconheceram que a mente tem a capacidade de influenciar os mecanismos biomoleculares que regulam o funcionamento do corpo. Durante muitos anos, os médicos achavam que a consciência era algo produzido pelo cérebro, da mesma forma como a vesícula biliar produz a bilis. A consciência foi considerada apenas um subproduto do funcionamento do sistema nervoso central.
Os neurofisiologistas procuraram durante muito tempo localizar a área do cérebro responsável pelo livre-arbítrio e pela tomada de decisões. Embora eles talvez possam identificar regiões da massa cinzenta que participam do processo de execução de instruções específicas, os pesquisadores terão de procurar muito antes de conseguirem de alguma maneira descobrir no interior do cérebro a verdadeira sede da consciência. Apesar de o cérebro ser um biocomputador complexo, ele ainda tem necessidade de um programador para instruir o sistema nervoso a respeito das coisas que tem de fazer e de como deve agir. Essa entidade consciente que utiliza o biomecanismo do cérebro e do corpo é a alma ou espírito humano. O que chamamos de domínio espiritual faz parte de uma série de sistemas energéticos de dimensões mais elevadas e que estão em contato direto com o hardware que conhecemos pelo nome de cérebro e corpo. São esses sistemas de dimensões mais elevadas, a nossa assim chamada anatomia dos sistemas energéticos sutis, que a ciência ainda não reconhece. Os métodos alternativos de cura frequentemente são eficazes porque conseguem corrigir os padrões anormais de funcionamento dos sistemas de dimensões superiores, os quais controlam o metabolismo celular e os padrões de expressão comportamental. Os meridianos da acupuntura, os chakras e nadis, o corpo etérico e outros sistemas superiores são partes da anatomia humana multidimensional que têm sido descritas por veneráveis escolas de cura de todo o mundo. Durante muito tempo a ciência ocidental ignorou as descrições de componentes etéricos da fisiologia porque sua existência nunca pôde ser documentada pela dissecção anatômica. Afinal de contas, quem alguma vez já viu o pretenso meridiano ao microscópio? Somente agora a tecnologia se desenvolveu o suficiente para começarmos a obter as primeiras confirmações de que os sistemas de energia sutil efetivamente existem e influenciam o comportamento fisiológico dos sistemas celulares. Durante todos os anos que dediquei às minhas pesquisas, tentei reunir evidências científicas que comprovassem a existência de uma extensão da anatomia humana constituída por um campo de energia sutil. É somente através da aceitação dessa estrutura de funcionamento multidimensional que os cientistas poderão começar a compreender a verdadeira natureza da fisiologia humana e os fatores responsáveis pela doença e pelo bem-estar. As evidências que reuni provêm de diversas disciplinas e pesquisadores. Embora muitos dos estudos que juntei sejam conhecidos por aqueles que pertencem ao círculo da parapsicologia e da medicina holística, novos pontos de vista foram acrescentados aos trabalhos já existentes. Muitos dos estudos relacionados com as formas alternativas da medicina não são conhecidos pelos que praticam a medicina ortodoxa, os quais afirmam com veemência que não existe nenhuma boa evidência que comprove a eficácia de práticas como a cura psíquica. Uma das razões pelas quais a maioria dos médicos nunca leu nada a respeito dos estudos a respeito de métodos de cura alternativos nas revistas médicas que assinam é o fato de haver um problema quase insolúvel associado às pesquisas na área da medicina vibracional. A questão é que uma revista médica de prestígio jamais publicaria um artigo de natureza controversa que não contivesse nenhuma referência a trabalhos publicados em uma outra revista também de prestígio. Visto que nesse campo controverso ninguém consegue nenhuma penetração em revistas médicas ortodoxas, não existe obviamente nenhuma fonte respeitável de referências dignas de crédito para citar. Assim, as revistas médicas permanecem seguras em suas torres de marfim de dogmatismo científico. O propósito deste livro é demonstrar que a realização de curas por meio de métodos que agem sobre os elementos da parte da anatomia humana é constituída pelos sistemas de energia sutil apenas um prolongamento da ciência médica atual. O modelo newtoniano da física foi expandido pela visão einsteiniana. Da mesma forma, este livro irá mostrar como os princípios do que chamo de medicina einsteiniana vão além do limitado universo mecanicista newtoniano a fim de entender os seres humanos a partir de uma perspectiva a partir da qual eles são vistos como campos de energia que se interpenetram e se influenciam reciprocamente. Os estudos que reuni para demonstrar a existência de campos de energia sutil na anatomia humana constituem uma compilação de observações clínicas e de descobertas experimentais provenientes de numerosos pesquisadores interdisciplinares. Alguns estudos foram repetidos por outros pesquisadores em diferentes laboratórios, outros foram feitos uma única vez. Considerados individualmente, esses estudos talvez fossem considerados um débil indício dos fenômenos e sistemas de energia cuja realidade estou tentando provar.
Vistos em conjunto, porém, tal como inúmeras pastilhas coloridas reunidas para formar um mosaico, pode-se visualizar o quadro geral. Esse quadro maior mostra a nós humanos como seres de energias multidimensionais. A física quântica e as experiências realizadas no campo da física de partículas de alta energia nos mostram que, no nível das partículas, toda a matéria é na verdade energia. A medicina einsteiniana é um ponto de vista que tenta colocar a visão newtoniana da maquinaria biológica dentro da perspectiva de sistemas de energia dinâmicos interagentes. Se somos constituídos de energia, segue-se, portanto, que podemos ser afetados pela energia. Até mesmo a medicina ortodoxa começou a evoluir rumo ao desenvolvimento de métodos de tratamento baseados na energia. O uso de emissões radioativas para o tratamento do câncer, de eletricidade para deterador e de campos eletromagnéticos para apressar a cura de fraturas são apenas os primeiros desenvolvimentos de um ponto de vista que ultimamente vem ganhando terreno dentro da comunidade médica. As energias empregadas por aqueles que usam métodos vibracionais de cura também transmitem um número determinado de quanta de energia aos pacientes. A energia transferida por essas terapias tem frequências muito diferentes daquelas medidas pelos equipamentos convencionais de detecção. Por mais incrível que possa parecer, essa energia das dimensões superiores foi prevista pela famosa equação de Einstein, E igual a mc2. Este livro também foi escrito para transmitir a outras pessoas algumas das coisas que aprendi com as minhas pesquisas ao longo dos últimos 11 anos. Penso ter alcançado uma nova síntese num campo que muito necessita de alguma espécie de base teórica sobre a qual possa ser erigida uma nova ciência dedicada à cura e à compreensão das doenças humanas. Este livro talvez venha a estimular reflexões ulteriores a respeito da saúde e da doença humanas, consideradas de novos pontos de vista. Eu o considero uma espécie de guia dirigido aos exploradores de uma nova fronteira da ciência. Eu tenho o mais sincero desejo de que, tanto entre o público em geral como no âmbito das diversas comunidades médicas, haja pessoas que lerão este livro com a mente aberta. O livro contém muitas ideias radicais e nem todas encontrarão abrigo na mente de todos os leitores. Como no caso de qualquer livro, eu espero que o leitor examine o que escrevi com uma atitude despida de preconceitos, embora crítica, aceitando as informações ou conhecimentos que lhe pareçam verdadeiros. Não existe nenhum livro que tenha todas as respostas. Este certamente é um modelo de transição que aguarda o momento de ser ampliado, modificado e reestruturado em virtude do surgimento de novas evidências experimentais. A questão fundamental aqui é a validação experimental. O que se precisa realmente é de um centro de pesquisas multidisciplinar que possa estudar os componentes do modelo que descrevo em detalhes neste livro. Há muito tempo que imagino um centro de pesquisas, nos moldes da Clínica Mayo, no qual as várias dimensões do fenômeno da cura pudessem ser estudadas num ambiente onde se fizessem pesquisas acadêmicas. Nesse centro trabalhariam profissionais de todas as áreas da saúde, médicos, enfermeiros, pesquisadores de diversas especialidades, e também acupuntores, curandeiros, herboristas, diagnosticadores clarividentes, engenheiros, físicos, químicos e muitos outros. Haveria uma equipe multidisciplinar que poderia planejar experimentos destinados a medir as energias sutis da função humana e observar como elas são afetadas pelas diferentes modalidades de cura. O centro seria dotado de todas as espécies de tecnologias de diagnóstico, desde a eletroencefalografia e a formação de imagens por ressonância magnética até técnicas menos convencionais, como o monitoramento por eletroacupuntura. Seria mobilizada uma grande variedade de recursos para tentar compreender a natureza básica da cura e a eficácia potencial das diversas modalidades de cura vibracional apresentadas neste livro ou em outros lugares. O centro seria um local que médicos e curandeiros de todas as correntes e especialidades visitariam não apenas para oferecer sugestões relativas ao planejamento dos experimentos, mas também para ensinar uns aos outros as suas diversas habilidades curativas. Seria um lugar para o qual os próprios curandeiros acorreriam para aprender e para serem curados. À medida que as diferentes modalidades de cura tivessem a sua eficácia comprovada por estudos limitados, seria dado início a testes clínicos numa escala mais ampla por intermédio de vários centros de tratamento clínico afiliados.
Todas as pesquisas seriam cotejadas e organizadas através de uma rede de computadores, o que facilitaria muito o funcionamento de uma rede constituída por diversas organizações. Os centros afiliados teriam acesso a um arquivo atualizado das pesquisas de interesse clínico através de terminais de computadores. Esse centro divulgaria suas pesquisas por meio de um periódico próprio que, esperaríamos, viria a ser reconhecido como uma fonte acreditada de referências que pudessem ser citadas em revistas científicas. Assim, seria eliminado o principal obstáculo que impede a divulgação das pesquisas na área da cura vibracional entre a comunidade científica. Curiosamente, muitas das modalidades de cura discutidas neste livro frequentemente são mais baratas e consideravelmente menos tóxicas ou arriscadas do que os métodos clínicos e cirúrgicos convencionais. Haverá possibilidade de uma grande redução nos altos custos da medicina caso os médicos comecem a incorporar as terapias alternativas ao cotidiano do exercício de sua profissão. Eu não advogo a supressão total do uso de drogas e da realização de cirurgias. Todavia, a eficácia das tecnologias médicas atuais poderia ser significativamente aumentada através de terapias alternativas complementares. Quando os métodos de cura vibracional tiverem se desenvolvido a ponto de poderem oferecer, de forma reiterada e consistente, opções terapêuticas que as drogas e as cirurgias não podem proporcionar, então começaremos a testemunhar o abandono em massa dos métodos convencionais de tratamento. Embora no futuro os remédios homeopáticos e as essências florais talvez sejam reconhecidos como úteis no tratamento de várias doenças crônicas, eu ainda recorrerei a um bom cirurgião vascular para cuidar da ruptura de um aneurisma aórtico. A questão é que precisamos começar a estudar os métodos alternativos de cura pelo que eles podem nos ensinar a respeito de nós mesmos enquanto seres espirituais em processo de evolução, e também pela ajuda que possam nos proporcionar no tratamento de enfermidades contra as quais a medicina ortodoxa pode fazer muito pouco. O meu desejo é o de que as pessoas examinem o conteúdo deste livro com uma atitude crítica, porém aberta e que, espero eu, adquiram uma melhor compreensão de si mesmos enquanto seres multidimensionais com um ilimitado potencial de cura e crescimento. Richard Gerber, M. 17 de julho de 1987. Capítulo 1. De hologramas, energia, medicina vibracional, uma visão einsteiniana dos sistemas vivos. A medicina em que se pratica atualmente baseia-se no modelo newtoniano da realidade. Este modelo é essencialmente um ponto de vista que considera o mundo como sendo um mecanismo complexo. Os médicos veem o corpo como uma espécie de grandiosa máquina controlada pelo cérebro e pelo sistema nervoso autônomo, o supremo computador biológico. Mas os seres humanos seriam realmente máquinas glorificadas? Não seriam eles complexos sistemas biológicos em interação dinâmica com uma série de campos interpenetrantes de energia vital? A assim chamada alma da máquina. Este livro é uma introdução a um novo ponto de vista a respeito da cura, o qual vê a matéria como uma manifestação da energia. Essa nova modalidade de cura, baseada no paradigma einsteiniano, é chamada de medicina vibracional. O paradigma einsteiniano, quando aplicado à medicina vibracional, vê os seres humanos como redes de complexos campos de energia em contato com o sistema físico e celular. A medicina vibracional utiliza formas específicas de energia para atuar de forma positiva sobre os sistemas energéticos que possam estar desequilibrados devido às doenças, ao reequilibrar os campos de energia que ajudam a regular a fisiologia celular. Os curandeiros vibracionais procuram restaurar a ordem a partir de um nível mais elevado do funcionamento humano. O reconhecimento de que toda a matéria e energia constitui a base para compreendermos por que os seres humanos podem ser considerados sistemas energéticos dinâmicos. Por meio de sua famosa equação, E=mc2, Albert Einstein provou aos cientistas que energia e matéria são duas manifestações diferentes da mesma substância universal. Essa substância universal é a energia ou vibração básica, da qual todos nós somos constituídos. Assim, a tentativa de se curar o corpo através da manipulação desse nível básico energético ou vibracional da substância pode ser chamada de medicina vibracional. Embora a visão einsteiniana tenha aos poucos sido aceita pelos físicos, as profundas descobertas de Einstein ainda estão por ser incorporadas ao modo como os médicos encaram a doença e os seres humanos.
Os atuais modelos newtonianos do medicina consideram que a fisiologia e o comportamento psicológico do ser humano dependem da maquinaria estrutural do cérebro e do corpo. O coração é uma bomba mecânica que transporta sangue rico em oxigênio e nutrientes até o cérebro e os diversos sistemas de órgãos. Os médicos acham que compreendem tão bem o coração que inventaram substitutos mecânicos para assumir as funções de um coração natural deficiente. Muitos médicos consideram que a principal função dos rins é atuar como um mecanismo automático de filtragem de trocas iônicas. Através da criação de máquinas de hemodiálise, os médicos reproduziram mecanicamente a capacidade que os rins têm de remover impurezas e toxinas do sangue. Embora os avanços na tecnologia biomédica tenham colocado ao alcance dos médicos uma maior variedade de peças de reposição para substituir vasos sanguíneos e órgãos doentes, ainda está faltando um conhecimento mais profundo a respeito de como reverter ou prevenir muitas doenças. Desde a época de Newton, as analogias mecânicas têm se mostrado muito úteis para explicar o comportamento do mundo físico. Os pensadores newtonianos veem o universo como um mecanismo ordenado e previsível, ainda que divino. Seguir-se-ia, portanto, que os seres humanos, tal como seu criador, também seriam construídos de forma semelhante. Na época de Newton era mais fácil encarar a anatomia humana como um intrincado mecanismo biológico. Esse ponto de vista mecanicista era tão preponderante que os pensadores do tempo de Newton viam todo o universo como um grande mecanismo. Os pontos de vista dos médicos a respeito do funcionamento interno dos seres humanos mudaram muito pouco com a evolução do pensamento científico através dos séculos. Os médicos modernos ainda veem o corpo humano como uma máquina complexa. Eles simplesmente adquiriram um maior grau de sofisticação através do estudo dos mecanismos biológicos no nível molecular. As primeiras incursões newtonianas no terreno da medicina foram de natureza cirúrgica. Os primeiros cirurgiões atuavam sob a premissa básica de que o corpo humano é um complexo sistema de encanamentos. O cirurgião moderno talvez possa ser visto como um bioencanador especializado, que sabe como isolar e remover um componente defeituoso e como juntar novamente o sistema de modo que ele possa voltar a funcionar corretamente. Avanços recentes na farmacologia nos proporcionaram novas maneiras de consertar um corpo doente. Embora baseada numa filosofia diferente, a farmacoterapia ainda é newtoniana no sentido de operar a partir de um ponto de vista que encara o corpo como um complexo biomaquinismo. Em vez de usar instrumentos cortantes, como na cirurgia, os médicos usam drogas para enviar balas mágicas a determinados tecidos do corpo. Diferentes drogas são empregadas para fortalecer ou destruir as células que funcionam de forma aberrante, dependendo da necessidade médica. Os progressos na biologia molecular permitiram que as balas mágicas fossem apontadas com uma especificidade cada vez maior, na esperança de se criarem drogas mais eficazes e com menos toxicidade geral para o corpo. Embora tanto a abordagem cirúrgica como a farmacológica tenham nos proporcionado significativos avanços no diagnóstico e no tratamento das enfermidades humanas, ambas aceitam o ponto de vista newtoniano de que o corpo humano é um mecanismo complicado constituído por órgãos físicos, substâncias químicas, enzimas e receptores de membrana. A visão newtoniana e mecanicista da vida é apenas uma aproximação da realidade. As abordagens farmacológicas e cirúrgicas são incompletas porque ignoram as forças vitais que animam a biomaquinaria dos sistemas vivos e insuflam-lhe vida. O princípio fundamental numa máquina é o de que a função do todo pode ser prevista pela soma das partes. Ao contrário das máquinas, porém, os seres humanos são mais do que a soma de um conjunto de substâncias químicas ligadas umas às outras. Todos os organismos dependem de uma sutil força vital que cria uma sinergia graças a uma singular organização estrutural dos componentes moleculares. Por causa dessa sinergia, um organismo vivo é maior do que a soma das suas partes. A força vital organiza os sistemas vivos e constantemente renova e reconstrói os seus veículos celulares de expressão. Quando a força da vida abandona o corpo, por ocasião da morte, o mecanismo físico vai lentamente se decompondo até transformar-se num conjunto desorganizado de substâncias químicas. Esta é uma das coisas que diferencia os sistemas vivos dos não vivos e as pessoas das máquinas.
Essa força vital é uma forma de energia comumente ignorada pelos pensadores mecanicistas atuais, cujas opiniões são predominantes na medicina ortodoxa. Essas forças sutis não são estudadas ou discutidas pelos médicos porque atualmente não existe nenhum modelo científico aceitável que explique sua existência e função. A atual incapacidade da ciência para lidar com as forças vitais que animam a estrutura humana deve-se em parte ao conflito entre os sistemas de crenças oriental e ocidental, ocorrido muito tempo atrás. Essa diferença no modo de ver o mundo é na verdade um claro sinal da cisão entre a ciência e a religião, que ocorreu há milhares de anos. A aplicação do modelo newtoniano para explicar o funcionamento do corpo humano foi um reflexo das tentativas dos cientistas de retirarem a função humana do reino do divino e transferi-la para o mundo mecanicista que eles podiam entender e manipular. A mecanização do corpo humano representou um passo a mais no processo de distanciamento das explicações religiosas das forças místicas que impulsionam os seres humanos através da vida e, de forma igualmente misteriosa, para a doença e a morte. Os pontos de vista dos médicos modernos estão profundamente entrincheirados dentro de uma cosmovisão newtoniana com centenas de anos de idade. O modelo newtoniano havia sido uma importante ajuda para os progressos mecânicos e teóricos da era da Revolução Industrial. À medida que os físicos adquiriam maior experiência com os fenômenos da eletricidade e do magnetismo, porém, acabou-se descobrindo que esse modelo sofria de várias limitações. Da mesma forma, a cosmovisão newtoniana carece de uma explicação adequada para os papéis das forças vitais nos sistemas vivos. Embora tenha havido uma época na história da medicina em que o vitalismo foi popular, o excesso de confiança na tecnologia e na ciência rejeitaram essas filosofias em favor de modelos mecanicistas da vida orgânica. A visão newtoniana baseia-se nos primeiros modelos de comportamento mecanicista derivados da observação da natureza. A aceleração e a gravidade foram analisadas por Newton depois de ele ter observado a queda de uma maçã. Newton aplicou matemática às suas observações e deduziu várias leis de movimento que descreviam o que tinha visto. Essas antigas leis de Newton capacitaram os cientistas a fazer predições a respeito do modo como os sistemas mecânicos iriam se comportar. O modelo newtoniano era bastante avançado para sua época. Ao desenvolver o cálculo, Newton proporcionou aos cientistas uma ferramenta com a qual poderiam investigar o universo observável. Isso deu um novo sentido às descobertas científicas e tornou possível a criação de muitas invenções que, desde então, têm trazido benefícios à humanidade. Mas as leis de Newton diziam respeito basicamente à força da gravidade e à sua atuação sobre corpos em movimento no campo gravitacional da Terra. Seus modelos não puderam explicar o comportamento da eletricidade e do magnetismo nos anos subsequentes. Por fim, novos modelos do universo tiveram de ser inventados para acomodar esses interessantes fenômenos energéticos. Os cientistas mais uma vez estão começando a descobrir forças que não se encaixam no modelo newtoniano convencional da realidade. Embora sua existência não seja admitida pelos cientistas ortodoxos, as energias da força vital estão sendo estudadas por vários pesquisadores que reconhecem sua fundamental importância para os sistemas vivos. Infelizmente, porém, a maioria dos pesquisadores da área da medicina e das ciências biológicas ainda trabalha com base num modelo newtoniano dos sistemas vivos, de acordo com o qual o corpo humano é visto como um mecanismo celular. Os pesquisadores ainda não reconhecem o papel fundamental das energias vitais que animam o corpo. Embora a medicina tenha aumentado sua sofisticação, concentrando-se nas interações celulares em nível molecular, os modelos fisiológicos baseiam-se estritamente no comportamento da matéria física densa. Esses modelos rejeitam as contribuições dos campos bioenergéticos, os quais influenciam os padrões de crescimento e expressão do corpo físico. Existe um novo gênero de médico, terapeuta, atualmente em expansão, que procura entender o funcionamento dos seres humanos a partir de uma revolucionária perspectiva de acordo com a qual a matéria é uma forma de energia. Esses cientistas espiritualistas encaram o corpo humano como um modelo instrucional graças ao qual poderemos começar a entender, não apenas a nós mesmos, mas também o funcionamento interno da natureza e os segredos do universo. Através da percepção de que os seres humanos são constituídos de energia, podemos começar a compreender novos pontos de vista a respeito da saúde e da doença.
Essa nova visão einsteiniana proporcionará aos médicos do futuro não apenas uma perspectiva única a respeito das causas das doenças, como também métodos mais eficazes de curar as enfermidades que afligem os seres humanos. Em vez de recorrer aos tratamentos cirúrgicos ou farmacológicos convencionais, a medicina vibracional procura tratar as pessoas com energia pura. Essa perspectiva teórica baseia-se na compreensão de que o arranjo molecular do corpo físico é na verdade uma complexa rede de campos de energia entrelaçados. A rede energética, que representa a estrutura física, celular, é organizada e sustentada pelos sistemas energéticos sutis, os quais coordenam o relacionamento entre a força vital e o corpo. Há uma hierarquia de sistemas energéticos sutis que coordena tanto as funções eletrofisiológica e hormonal como a estrutura celular do corpo físico. É basicamente a partir desses níveis de energia sutil que se originam a saúde e a doença. Esses singulares sistemas de energia são intensamente afetados tanto pelas nossas emoções e nível de equilíbrio espiritual como pelos fatores ambientais e nutricionais. Essas energias sutis afetam os padrões de crescimento celular tanto positiva como negativamente. O conhecimento médico convencional é prejudicado pela ideia de que se pode curar todas as doenças restaurando fisicamente ou eliminando os sistemas de células anormais. Através do uso de drogas e da realização de cirurgias, os médicos tentam reparar componentes defeituosos, tais como artérias ateromatosas. Da mesma forma como o cura encanador e teste possivelmente tentaria consertar um cano de esgoto entupido. Eles usam substâncias químicas para aumentar o fluxo de sangue através dos bloqueios de colesterol e, quando esse recurso falha, usam um desentupidor de Balaam ou mesmo um feixe de raios laser para remover as barreiras. Muito frequentemente, uma nova tubulação é cuidadosamente cozida no lugar para que o fluxo sanguíneo possa contornar a velha artéria entupida. A chave para o tratamento dessas condições recorrentes de doença talvez não estejam nas simples e rápidas soluções físicas e, sim, no domínio da remodelação dos campos de energia organizadores que dirigem a expressão celular da disfunção. Existe um aspecto da fisiologia humana que os médicos ainda não compreendem e que relutam conhecer. A conexão invisível entre corpo físico e as forças sutis do espírito detém as chaves para a compreensão dos relacionamentos internos entre matéria e energia. Quando os cientistas começarem a compreender o verdadeiro relacionamento existente entre a matéria e a energia, estarão mais perto de compreender o relacionamento entre a humanidade e Deus. O ramo da ciência, atualmente em grande desenvolvimento, que levará a humanidade a esse novo nível de compreensão é a medicina vibracional. Ela procura curar as doenças e transformar a consciência humana atuando sobre os padrões energéticos que dirigem a expressão física da vida. Acabaremos descobrindo que a própria consciência é uma espécie de energia que está integralmente relacionada com a expressão celular do corpo físico. Assim, a consciência participa da contínua criação da saúde ou da doença. A medicina vibracional, na condição de ciência do futuro, talvez nos proporcione indicações que ajudem os médicos a descobrir por que algumas pessoas permanecem sadias enquanto outras estão o tempo todo doentes. Só haverá uma medicina verdadeiramente holística quando os médicos vierem a adquirir uma melhor compreensão a respeito dos profundos interrelacionamentos entre o corpo, a mente e o espírito e a respeito das leis naturais que regem suas manifestações no nosso planeta. Nós somos, na verdade, um microcosmo dentro de um macrocosmo, como os filósofos orientais muito compreenderam. Os princípios observados do microcosmo frequentemente refletem os princípios mais amplos que governam o comportamento do macrocosmo. Os padrões de organização da natureza repetem-se em muitos níveis hierárquicos. Se uma pessoa puder compreender as leis universais, tal como elas se manifestam na matéria no nível do microcosmo, ela também terá mais facilidade para compreender o universo como um todo. Quando os seres humanos compreenderem realmente as estruturas física e energética de suas mentes e corpos, estarão muito mais perto de compreender a natureza do universo e das forças criativas que os ligam a Deus. As maravilhas da luz laser, a holografia como um novo modelo da realidade. Para compreender a medicina einsteiniana, podemos utilizar o conhecimento a respeito da luz ou, mais especificamente, da luz laser. A luz laser, aplicada em feixes de laser em holografia, é um tipo muito especial de luz conhecido como luz coerente.
A luz coerente espalha-se muito pouco e todas as suas ondas se movem numa única direção, como soldados marchando numa parada. A luz laser tem tido numerosas aplicações na pesquisa científica, na medicina e na indústria atualmente. É comum o uso da luz laser em discos de vídeo, em telecomunicações através de fibras ópticas e em cirurgias nos olhos. O estudo das imagens produzidas através do uso da luz laser para iluminar os objetos é chamado de holografia. O holograma é uma fotografia especial em 3 dimensões criada por padrões de interferência de energia. Os hologramas também demonstram um notável princípio da natureza, o de que cada parte pode conter padrão de interferência. É um fenômeno para o qual existem muitos exemplos da essência do todo. O holograma nos proporciona um novo e extraordinário modelo,